Oi, nenês! Espero que isso tenha funcionado pra sincronizar o áudio. Eu sou a Gi, esse é meu canal e hoje... E o vídeo de hoje vai servir pra todos vocês que querem assistir a série de Percy Jackson no Disney Plus, que foi confirmada, mas não sabem por onde começar, como ler, quais livros ler, quais são importantes, quais não são. Todos são importantes. Roda a vinheta. Semana passada eu postei um vídeo sobre o porquê a Disney deveria adaptar Percy Jackson e, coincidentemente, o Rick Riordan anunciou Percy Jackson, a série, no mesmo dia. Eu juro pra vocês, eu tinha programado aquele vídeo na quarta-feira pra sair na quinta-feira. Aí o Rick Riordan anunciou na quinta-feira, tipo, 4 horas da tarde, e o vídeo ia sair às 6. E eu surtei. Ele leu minha mente, Gustavo. Foi anunciado finalmente a série de Percy Jackson pro Disney Plus depois de tanto tempo, depois da gente fazer campanha pra Netflix e pro Disney Plus, e isso finalmente aconteceu. E veio aquele vídeo maravilhoso dele com a mulher dele anunciando finalmente o momento das nossas vidas. Se eu lembrar, eu vou chorar, então eu vou... Vamos seguir em frente. O universo do Rick Riordan, o Riordanverse, ele é gigantesco. Então o vídeo de hoje é basicamente para todos vocês que querem ler o Riordanverse, seja só a parte de Percy Jackson, seja as outras séries, e não sabem como ler, qual é a ordem cronológica certinha, quais livros vêm depois de quais. Eu vou explicar para vocês hoje direitinho todos os livros do Riordanverse. Então vamos começar por ela, a queridinha de todo o público, a série Percy Jackson e os Olimpianos. Que foi lançado lá em 2006, quando o Rick Riordan ele só queria lançar uma série de livros pra incluir o filho dele. Era uma historinha que ele contava pro filho dele dormir, porque o filho dele tinha dislexia e déficit de atenção. Então ele começou a contar uma história de um herói grego que sofria das mesmas coisas. Um herói grego por quê? Porque ele é um professor de história, então ele juntou história com... história e criou isso. Adendo, você que quer começar a ler Percy Jackson, não vê os filmes primeiro. Não faz... até vocês terminarem os 5 primeiros livros. Porque no segundo filme tem um spoiler gigantesco de uma coisa que só acontece no 4º livro. Eu não vou entrar nesse mérito de filme e livro. Mas enfim, pra você que quer começar a ler Percy Jackson, começamos pelo Ladrão de Raios. Eu tenho em inglês e em português, porque eu sou bilíngue. Falo português e bosta. E esse livro é onde começa tudo, é onde o Percy descobre que ele é um semideus e segue numa aventura pra recuperar o raio de Zeus que foi roubado e que botaram a culpa nele. O segundo livro vem com outro aviso. Pra todos vocês que gostam de ler um livro e falar, eu vou ver a última página, só pra matar minha curiosidade, não faz isso nesse livro, pelo amor de Deus. Esse livro não pode, nos outros até dá. Eu vou olhar. O Mar de Monstros, vocês não podem ver a última página, porque, tipo... O segundo livro é O Mar de Monstros, onde tem o segundo filme, que vocês ainda não vão ver. Posso ver um negócio nesse livro? Não. Além da versão normal do Ladrão de Raios, temos também a versão em quadrinhos. E também temos a versão em quadrinhos do Mar de Monstros. Também temos da Maldição do Titã. Só que a Maldição do Titã eu não comprei. Mas tem a versão em quadrinhos, as versões em quadrinhos são muito boas e muito fiéis, diferente do filme. Vamos para o terceiro livro que vocês têm que ler, A Maldição do Titã. Essa capa bonita do Percy em cima do Blackjack, o seu belo cavalo alado. Gosto muito desse porque tem o meu monstro favorito. Sim, eu gosto de um monstro. E ele faz uma coisa horrível nesse livro, mas eu gosto dele por algum motivo que não faz o menor sentido. O quarto livro é meu favorito, eu já falei dele no último vídeo que vocês assistiram, eu errando o vídeo todo. E quem não leu Percy Jackson não vê aquele vídeo. Por favor, tem muito spoiler. A Batalha do Labirinto. Esse livro é muito bom. Meu Deus do céu. Envolve o Labirinto de Dédalo, que é outro dos mitos gregos. E é muito legal esse livro. É muito legal. E chegamos finalmente no 5º livro, O Último Olimpiano. Só depois de ler ele, vocês podem ver o filme. Vou ficar focando nisso pra sempre, pra vocês não verem. O Último Olimpiano fecha a saga de Percy Jackson e os Olimpianos. Ok, a série vai ser baseada nesses 5 livros, que vai ter uma temporada pra cada livro. Não acabou, ainda tem os extras. Logo depois do Último Olimpiano, vocês podem ler Os Arquivos do Semideus. É esse livrinho aqui, que ele tem algumas historinhas curtinhas de outros personagens, contadas de outras perspectivas. Tem umas entrevistas com os personagens. Esse livro é muito divertido. Vale muito a pena ler depois de terminar toda a saga Percy Jackson, porque ele se passa entre a Batalha do Labirinto e o Último Olimpiano, mas não precisa ser lido exatamente na ordem. E junto com ele temos Percy Jackson e os Olimpianos, o guia definitivo, que eu também tenho em inglês, porque ele é lindíssimo. Olha aqui. Olha aqui, tem uns cards aqui, ó, dos personagens. É chiquérrimo. Ele fala sobre os personagens, fala sobre os monstros, fala sobre
os deuses gregos, fala um pouquinho de cada coisa que aparece e que não é tão aprofundada dentro dos livros. Então aqui a gente se aprofunda um pouquinho mais nas coisas. E um outro livro que a gente tem também fala sobre mitologia grega, os deuses gregos de Percy Jackson e os heróis gregos de Percy Jackson, que eu não tenho fisicamente. Os deuses gregos conta basicamente a história de todos os mitos, só que é contado pelo Percy, então é divertidíssimo. E os heróis gregos também é contado pelo Percy. É uma forma muito legal de aprender. E vocês me perguntam, acabou, Giovana? Não, estamos longe de acabar. A série do Disney Plus vai ser focada basicamente em Percy Jackson e os Olimpianos. Vai ser focada nos primeiros 5 livros. Mas Percy Jackson tem muitos spin-offs, tem várias histórias que acontecem tanto envolvendo os mesmos personagens quanto envolvendo personagens diferentes. Então a gente pode ter uma continuação, a gente pode ter um spin-off. Então vamos falar um pouquinho de cada uma. A continuação que poderia acontecer logo depois de Percy Jackson é Os Heróis do Olimpo. Os Heróis do Olimpo tem uma pegada diferente de Percy Jackson e os Olimpianos, porque ele envolve tanto a mitologia grega, já abordada nos livros anteriores, quanto a mitologia romana, que é basicamente os mesmos deuses com nomes diferentes. Ela envolve os mesmos personagens de Percy Jackson e os Olimpianos, os principais, né? O Percy, o Grover, a Annabeth, todo mundo que a gente tá acostumado. E ele traz personagens novos, inclusive o Léo Valdez, que eu sou apaixonadíssima. Enquanto Percy Jackson e os Olimpianos é narrado pelo Percy, os Heróis do Olimpo, ele é narrado por vários personagens. Tanto que quando saiu pela primeira vez esse livro e a gente abriu pra ler e tava escrito assim, Jason, todo mundo falou, who the fuck is Jason? Cadê o meu Percy? E o Percy só aparece lá pro meio, tipo, a gente ficou muito confuso na época, foi muito estranho. Mas envolve todos os personagens, é divertidíssimo e ele começa com o herói perdido, seguido do filho de Netuno, aqui o Percy, galera. Ele aparece, eu juro. A Marca de Atena, essa capa é lindíssima dos cavalos brigando. Deixa eu ver. E aí temos a Casa de Hades, esse livro maravilhoso. Pra todos vocês que shippam Perkabeth, esse é o livro. Esse é o livro. E por último, pra fechar Os Heróis do Olimpo, temos o Sangue do Olimpo, que fecha basicamente essa historinha sobre os heróis gregos e romanos juntos lutando em uma causa maior. Esse eu também tenho versão em inglês, bonitinho demais, a Casa de Hades. E eu também tenho a Marca de Atena, mas ficou lá em cima, eu fico com preguiça de buscar, então... E aí vocês me falam, acabou? Não. A gente tem Os Diários do Semideus, que é outro livro daqueles com historinhas e tem várias edições pra história. Esse aqui tem que ser lido depois dos Heróis do Olimpo, porque tem muito spoiler dos Heróis do Olimpo aqui, tem personagens que ainda não conhecem, então se você for ler esse depois de ler o último Olimpiano, você não vai entender nada. E aí vocês me perguntam, meu Deus do céu, foram 10 livros e mais os extras. Acabou, né? Não. Temos outra história, ainda envolvendo a mitologia grega, que é sobre o deus Apolo. Sabe aquele deus que voa com o sol e ilumina todos nós? Ele mesmo. Então, logo após o final dos Heróis do Olimpo, entra as provações de Apolo. Então, as provações de Apolo se trata do deus Apolo, que ele fez alguma bosta lá, eu não lembro exatamente o que ele fez, não me perguntem. Ele fez alguma coisa de errado que Zeus resolveu punir ele. Sim, Zeus tem dessas, ele quer punir um deus, ele vai lá e manda pra terra. E ele vem na forma de um adolescente chamado Lester, ele tem que passar por várias coisas, ele tem que ir em várias missões, e enfim. E isso tudo dentro do acampamento Meio Sangue, aquele que a gente leu sobre no Percy Jackson e os Olimpianos, e que também apareceu nos Heróis do Olimpo. Então, envolve tudo que a gente conhece, os personagens que a gente tá acostumado. Não aparece tanto assim do Percy e da Annabeth, mas enfim, eles estão lá. Se vocês acham a narração do Percy divertida, a narração de Apolo também é muito divertida, é muito legal, ele é um personagem muito cativante. E dá muita vontade de você continuar lendo. Ah, e tem muita representatividade nesses livros aqui, tá? Então temos o Oráculo Oculto, a Profecia das Sombras, o Labirinto de Fogo, e tem mais, peraí. O livro número 4, A Tumba do Tirano, esse aqui. E o que ainda vai ser lançado esse ano, A Torre de Nero. Esse eu acho que vai ser a tradução, porque em inglês é The Tower of Nero. Como livro extra da série As Provações de Apolo, porque é lógico que tem que ter um livro extra, nós temos Percy Jackson and the Singer of Apollo, ou em português, Percy Jackson e o Cantor de Apolo, que não temos esse livro em português, infelizmente. Intrínseca, faz essa pra nós, por favor. Na verdade, esse livro se passa entre o Último Olimpiano e As Provações de Apolo, mas também não faz muita diferença quando você vai ler ele. E aí temos esse livrinho aqui, que ele é na mesma pegada dos Diários do Semideus e essas outras coisas. Ele se chama Os Segredos do Acampamento Meio Sangue. Então agora a gente sai da mitologia greco-romana e entramos na mitologia nórdica. Então a gente vai visitar o Thor, a gente vai visitar o Loki, a gente vai entrar na Marvel. Não, mentira, não é pra tanto, não é pra tanto. Vamos entrar em Magnus Chase e os deuses de Asgard. Eu não tava dando nada pra esse livro. Até o momento que a espada do Magnus começou a falar com ele. Eu falei, esse livro é sensacional. E já que estamos falando da espada, vamos começar pelo primeiro livro, Magnus Chase e a Espada do Verão. Nesse livro, Magnus Chase morre. É o quê?
O livro começa com ele morrendo. E ele vira um herói nórdico. Então ele tem que passar por todas as coisas que os heróis nórdicos... Eu não lembro direito desse livro. Não me cobrem muito sobre ele. Chase, vocês lembram desse nome? Sim, primo da Annabeth. Ela aparece em momentos aleatórios, não tem tanta conexão com Percy Jackson, mas tem um pouquinho. Tipo, aparece um pouquinho. Todos esses livros, eles se passam dentro do mesmo universo. Mas a narração do Magnus também é divertidíssima. Eu li o primeiro livro e eu rachei o bico. O segundo livro se chama... Mentira, se chama Martelo de Thor, mas o martelo se chama Mjolnir. O livro O Martelo de Thor. Esse livro eu também não li, não consigo me aprofundar muito. E o terceiro... Ai, o Magnus tá mais bonitinho. O terceiro livro se chama O Navio dos Mortos. Isso é meio Piratas do Caribe, eu fiquei com um pouco de medo. E como extras nós temos esse livro aqui, Hotel Valhalla, Guia dos Mundos Nórdicos. E temos também esse aqui, chama Nine from the Nine Worlds. Não existe ele em português, mas são basicamente 9 historinhas sobre os 9 mundos citados na mitologia nórdica. E uma coisa legal sobre os livros do Magnus Chase é que nós temos representatividade LGBT nesse daqui também. Tem um personagem trans. Eu não sei se é um personagem, uma personagem. Eu não sei porque eu ainda não cheguei nessa parte do livro. E aí vocês me falam, agora acabou. Não. Falamos sobre mitologia grega, falamos sobre mitologia romana, falamos sobre mitologia nórdica e agora a gente vai falar sobre mitologia egípcia. Na verdade, esses livros aqui foram lançados, eu acho que na mesma época dos Heróis do Olimpo. Só que eles têm muito menos conexão com Percy Jackson. Na verdade, eles não têm nenhuma. Percy Jackson e os Olimpianos, beleza, vamos ter a série. Heróis do Olimpo, talvez tenhamos uma série de continuação. Provações de Apolo também pode fazer parte das continuações. Magnus Chase pode ser um spin-off e esse aqui pode ser um spin-off, só que muito mais distante. As únicas conexões que tem com ele são em livros extras. Não é da mesma forma que o Magnus, que é primo da Annabeth. Então, tipo, não tem nenhuma conexão desse estilo. Mas também se passa no mesmo universo. As Crônicas dos Kane fala sobre mitologia egípcia. 2 heróis irmãos que têm que passar pelas coisas da mitologia egípcia, que eu também não lembro muito bem, porque eu só li metade. O primeiro livro se chama A Pirâmide Vermelha. O segundo livro se chama O Trono de Fogo. O terceiro livro, A Sombra da Serpente. E aí nós temos os extras. Nós temos As Crônicas dos Kane, Guia de Sobrevivência, que é na mesma pegada dos outros. Fala um pouco sobre os deuses, fala um pouco sobre os heróis, um pouquinho da mitologia egípcia pra dar um pouquinho de contexto. E temos Brooklyn House Magician's Manual. Não faço ideia do que se trata, porque nem tem em português, eu não entendo nada dessa mitologia, então eu não consigo explicar pra vocês, mas é esse livro que tá aparecendo aqui. E como extra, nós temos o livro Demigods and Magicians, que também não temos ele físico em português, mas nós temos os contos dele em português separadamente vendidos pela Kindle. Que são basicamente 3 historinhas que conectam personagens das Crônicas dos Kane com o Percy e a Annabeth e os personagens de Percy Jackson e os Olimpianos. O Filho de Sobek, o Cajado de Serapis e a Coroa de Ptolomeu. E aí vocês me perguntam, acabou? Sim. Aê! Então é basicamente isso pra todos vocês que querem virar fãs de Percy Jackson quando a série do Disney Plus sair. Se vocês quiserem só ler Percy Jackson e os Olimpianos, vale muito a pena. São 5 livros. Eles são relativamente curtinhos comparado com Harry Potter, por exemplo. Mas pra quem quiser se aprofundar um pouco mais, ler um pouquinho mais da história, nós temos todas essas outras séries. Temos séries que conectam com Percy, temos séries que não conectam com Percy, mas pra todos vocês que gostarem da leitura do Sr. Rick Riordan, vocês nunca vão se cansar da cara dele, do que ele escreve, do que ele fala, do que ele faz e de como ele é incrível. Espero que vocês todos que estão aqui nesse vídeo estejam tão felizes quanto eu com a volta de Percy Jackson. Depois de nós sermos humilhados, nós finalmente seremos exaltados. Chegou o nosso momento. Eu pretendo fazer bastante conteúdo sobre Percy Jackson aqui, se vocês gostarem. Eu entendo um pouquinho só. Eu nem li, tipo, 4 vezes. E eu tô lendo pela 5ª vez. Dessa vez eu tô lendo em inglês. E eu tô me divertindo tanto, porque é muito diferente eu ler agora do que eu ler 5 anos atrás. Se vocês gostarem desse vídeo, cliquem no gostei aqui embaixo. Eu vou continuar trazendo conteúdo de Percy Jackson conforme forem saindo mais informações. Quando sair a série, eu vou falar bastante sobre a série. É um infinito de possibilidades. Percy Jackson foi uma coisa muito importante pra mim na minha vida. É muito importante pra mim até hoje. A maioria dos amigos que eu tenho hoje são por causa de Percy Jackson. Eu só tô genuinamente feliz com essa notícia. Espero que vocês que não conhecem essa história, que vocês não leram, vocês tenham a oportunidade de ler, se abram pra essa história, porque ela é muito incrível. E a série vai ser tão incrível quanto, porque dessa vez o Rick Riordan tá na produção. Nos filmes ele não tava na produção, ele falou assim, vocês da Fox que lutem, mas a gente passou por isso e agora a gente tem ele do nosso ladinho, escrevendo roteiro, ele tá escrevendo piloto. 2013 tá voltando, vai ter série de Percy Jackson, vai ter filme da Seleção, vai ter livro novo de Crepúsculo, livro novo de Jogos Vorazes, e eu espero que novas gerações, tipo meu irmão, e novas pessoas que estão entrando no mundo da leitura agora, consigam ler Percy Jackson e se apaixonar pela história, assim como todos nós daquela época nos apaixonamos aquele tempinho atrás, e ainda somos apaixonados. Então se inscrevam aqui no canal se vocês quiserem ver mais conteúdo sobre séries, sobre filmes, sobre
Percy Jackson, sobre livros, sobre todas essas coisas que estão aparecendo aqui atrás de mim. Clique no gostei, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. É isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, tchau! A minha coluna tá doendo de eu trazer todos esses livros de uma vez. Então vamos... Então tem uma tomada no meio do filme inteiro. Não, esse é Shark Boy Lava Girl. É o último olimpiano, do último Percy Jackson e os Olimpianos. Faz todo sentido, eu acabei de perceber isso. Na mitologia romana chama Febo. Mesma coisa, é a mesma pessoa, é aquele sabonete. Aparece o Loki também? Não sei, não terminei de ler.